A separação de um casal é normalmente um processo complicado, ainda mais quando envolve filhos e a divisão dos bens materiais. Nesse momento, o casal decide o que vai para cada um: casa, carro, móveis e por aí vai. Mas se eles tiverem dívidas a pagar, isso também é dividido. Olha só esse caso. Em São Paulo, um ex-marido vai ter que reembolsar e indenizar a ex-mulher porque não pagou o financiamento do imóvel da família. Quando fez contrato de união estável com o namorado, Laila resolveu comprar um apartamento sozinha. Só que na separação, o parceiro reivindicou metade do imóvel. Por conta do regime jurídico da união estável, eu não tive como provar por A mais B que aquele imóvel era meu, porque não foi perguntado a mim o regime jurídico lá da união estável. O que vai determinar como será a partilha de bens do casal é o regime a ser adotado no casamento. São eles: comunhão parcial de bens, separação total de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos, que tem algumas regras específicas. No caso do regime parcial, por exemplo, assim como os bens, as dívidas também podem ser divididas entre o casal, desde que seja provado que foi adquirida em benefício da família. Foi o que aconteceu com um casal de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado reconheceu que o ex-marido deve reembolsar e indenizar a ex-mulher por não ter quitado a dívida de um imóvel da família que foi financiado. Ele tinha se comprometido em acordo judicial a pagar as parcelas, mas não cumpriu. A ex-mulher assumiu sozinha a dívida para não perder o imóvel onde mora com os filhos. Agora o homem vai ter que reembolsar a mulher em R$158 mil e ainda vai ter que pagar pouco mais de R$15 mil por danos morais. Este advogado explica que tudo o que for adquirido pelo casal deve estar documentado. Essa organização financeira, o registro especificado disso nas declarações de imposto de renda, eles são fundamentais para que a gente consiga, no momento da partilha, definir o que é bem anterior à união e bem adquirido no curso da união, bens individuais de um, bens individuais de outro e dívidas individuais de um ou de outro. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Ângela Pinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, É um prazer estar aqui de novo, gente. Prazer é nosso. Vamos começar tirando uma dúvida. Os bens respondem pelas dívidas? É assim que funciona? Então, o correto é exatamente isso, Galton. Os bens do casal, eles respondem pelas dívidas do casal. Isso não pode ser esquecido. Mas, na prática, é plenamente possível que as pessoas, em sede de composição, conciliação, possam tratar de maneira diversa. Você vai ficar com esse determinado bem, eu me comprometo a pagar essa dívida, isso existe, então acontece. Agora, todas as dívidas entram nessa divisão ou a gente tem aí um detalhe que deve ser levado em consideração? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o próprio regime de bens, a gente já tratou a respeito disso, né? O segundo ponto é a questão do artigo 1664, que vai falar que o que responde é aquelas dívidas que você contraiu em razão de um benefício familiar. E aí a gente vai entrar na discussão da prova. Então, a dica que eu deixo a vocês é tomar cuidado e se ater ao regime, porque é o regime que vai determinar a presunção. Então, por exemplo, no regime legal, que é a comunhão parcial de bens, a gente tem uma presunção de que tudo o que foi contraído de dívida ou os bens adquiridos vão ser do casal. Então, cabe a você fazer uma prova contrária nesse sentido. E essa prova nem sempre é fácil. Então, a gente tem que se atentar a isso e se preocupar com isso até antes de casar. Por que é difícil provar nesse tipo de caso? Não, porque a gente pode ter várias situações. Alguém compra um carro num valor super elevado e era um carro de luxo e etc. E como que você vai alegar que isso não era em benefício familiar? Todo mundo utilizava esse carro. Então, nem sempre é tão fácil. Então, é delicado. Agora, no caso de uma poupança, por exemplo, a pessoa tem aquelas economias guardadas, casa, continua alimentando aquela poupança, entra na divisão também, esse exemplo? O que entra na divisão, em todos os casos, é o que você vai alimentar mais naquela poupança, na constância da união. Mas quando a gente fala de poupança, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma é, em caso de divórcio, vai partilhar ou não vai, e outra é sobre a penhorabilidade disso em caso de dívida. Então, vamos lá.
Se a gente pensar num divórcio, na parte de divisão patrimonial, a poupança nada mais é do que um saldo em conta. Então, assim como qualquer aplicação financeira, se você tiver um regime legal e ela foi adquirida na constância da União, vai partilhar. Então, a mesma coisa, ela pode ser utilizada para pagar dívida e eu, inclusive, sugiro que façam isso. Agora, de outro lado, se você já tem um credor executando, buscando penhorar essa poupança, a gente já tem um artigo 833, salvo engano, do Código de Processo Civil que fala que não pode penhorar até o limite de 40 salários mínimos. A dica como especialista, advogado especialista em família, é conversar sobre a questão dos regimes. O casal tem que conversar bastante antes de casar para não ter dor de cabeça depois, então, né? Assim, a dica que eu deixo sempre, assim, a quem está aí nos assistindo, ou até mesmo qualquer colega, etc., é, primeiro, esteja assistido por um bom advogado. Segundo, tenha calma na hora de arrolar esses bens e dívidas, porque muitas vezes a gente só pensa naquela dívida muito fácil, essa que foi tratada, é um financiamento de um imóvel, todo mundo sabe que foi contraído, é uma dívida vultosa, mas tem dívida de aluguel, tem dívida de TV a cabo, tem coisas do dia a dia que passam desapercebidas. E o terceiro ponto é formalize, porque se você não tiver formalizado, vai valer uma presunção que às vezes é contrária aos seus interesses, e aí você, de repente, está lá de boca, conversou sobre isso, falou que tal pessoa iria ficar responsável por aquela dívida, não ficou. Se você não tiver formalizado, de repente você vai ter que responder por isso. Rapidinho, doutora, para a gente finalizar, a diferença Claro. entre pessoa física e jurídica. Eu adoro falar sobre isso porque eu acho que é um tema delicado e que nem sempre é compreendido. A pessoa jurídica, ela não pode ser confundida com a pessoa física, porque elas têm personalidades jurídicas distintas. Então, a dívida não é automática, não é dessa forma. E aí a gente tem que pensar sempre que é cotas de direito patrimonial. Então, as pessoas ficam todas felizes, querem dividir quando a empresa está muito bem e quando não está, é isso aí. Maravilha, doutora Ângela. Obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Imagina, obrigada a vocês. Obrigado.